Olá, olá, boa noite, a graça e a paz, Senhor Jesus. Com muita alegria que a gente está aqui mais um dia, né? Para falarmos da palavra de Deus. Palavra linda, maravilhosa, a palavra que nos liberta. Hoje é a célula, né? Uma palavra curta, rápida, para nós conversarmos e debatermos acerca dela. Eu queria falar hoje o que está no Salmo 32. Vamos lá. Salmo 32, e a gente vai ler um pouquinho dele, diz assim, ó: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Amém? Eu acho que quando você lê um salmo desse com calma, pausado, nem precisava falar mais nada, né? A gente podia dar boa noite e pôr a cabecinha no travesseiro e pensar. Pensar para o seguinte, aqui Davi nos deixa bem claro que é preciso nós confessarmos o nosso pecado. E ele é bem claro, ele diz assim, ó, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Olha só, a palavra não diz que Deus nos perdoa o pecado se nós nos arrependermos verdadeiramente, confessarmos os nossos pecados, dele ele já não lembra mais, já é esquecido no lago do esquecimento, né? Já fica lá. E não, Deus não te joga na cara. É diferente, eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente fala, é diferente do que, mas eu confessei, eu me arrependi, eu confessei, mas estou pagando caro. Não, você está pagando o preço do teu pecado. Não significa, quando você pede perdão a Deus pelo teu pecado, não significa que você não tem a consequência dele. A diferença é que quando verdadeiramente você pede perdão e se arrepende, Deus está contigo nas consequências. Ele não te abandona. Todo mundo conhece a história de Davi, maravilhosa, tal. Quando o profeta chegou para Davi e falou, ó, teu filho vai morrer. Davi abriu jejum, ficou lá, colocou a cara no pó, 7 dias, virou. Quando veio a notícia, ele levantou e falou, agora eu vou viver. Acabou o luto. O pecado de Davi teve consequência. A vida de Davi depois, filho traindo, sendo perseguido, a vida não foi mais a mesma. Agora, a palavra diz o seguinte, se liberte do pecado. O problema é que a gente quer, e vamos falar a verdade, do fundo do coração, sem hipocrisia, que diz, ó, em quem não há hipocrisia, a gente quer esconder os nossos pecadinhos para que ninguém veja e continue fazendo. Aquele pecadinho de estimação, mas é só isso aqui, é só um pouquinho, só não tem problema. É só uma mentirinha. Não existe régua para medir mentira. Mentira é mentira e ponto. O pai da mentira é Satanás. Aí a gente fala assim, não, eu vou confessar os meus pecados. Mas eu vou orar para que não venha em público o meu pecado. E aí, não quero me envergonhar, eu não quero dar mau exemplo. Mas você já fez. Não importa as consequências. Quando você quer a sua libertação, entendeu? Você quer mesmo a sua salvação, você se arrepende, você quer ser, não quer mais ser, né, aquela criatura antiga, você é filho, você aceitou Jesus, reconheceu ele como Senhor e Salvador, sabe o que você tem que fazer? Confessa os seus pecados, se rasga mesmo, põe o cara no pó, fala assim, pai, eu pequei, como Davi falou no Salmo 51, eu pequei somente contra ti.
afasta a tua face das minhas transgressões. A gente fica com uma mania de querer, sabe, negociar, chega até a querer negociar as consequências do pecado com Deus. E Deus é muito claro. Deus é muito, muito claro. Ele fala assim, ó, se arrepender. A palavra não faz curva. E aí Davi está dizendo assim, ó, como é feliz. Sabe por quê? Porque quando você confessa o seu pecado, você tira aquele peso que você carrega sobre si, sobre os teus ombros. E aí você fica feliz. Quando você verdadeiramente se arrepende, confessa o teu pecado, você está liberto. Você fica livre. Olha o que ele diz aqui, ó, no 6, 32:6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, eles não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a palavra diz aqui, ó, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, a oração nos traz o livramento. Se você orar com todo o seu coração, se arrepender, Deus te perdoa e te livra. Ah, ele ameniza as consequências? Ameniza. Ah, mas olha, deu ruim, deu problema. Ele está com você. Porque quando você livra dessa culpa, quando você confessa aquilo que te deixou na angústia, aquilo que te deixou preocupada, aquilo que tirava o teu sono, quando você não é legal quando você confessa um negócio. Eu me lembro quando a gente estudava, aí na hora que tirava uma nota vermelha, ficava, né, com um boletim assim para mostrar para o pai, escondia o boletim, não entregava. Aí quando entregava, porque às vezes tinha uma nota baixa só. Aí os pais da gente, né, falavam assim, não, tudo bem, melhora, tal. Você fala assim, uff. Aí a gente dormia tranquilo. Não é assim? Não é assim quando você pede desculpa para alguém? Quando você erra, você fala, vem cá. O Espírito Santo começa a te incomodar, você começa a perder a paz, você começa a perder o sono, aí você chega para a pessoa e fala, ó, meu irmão, fulano, beltrano, ó, desculpa, eu pisei na bola com você. Aí você dá um abraço, você se acerta, aí você não fica livre. A sensação de você não ter mais aquele peso. Quando você verdadeiramente se arrepende, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando verdadeiramente a gente se arrepende do pecado e a gente confessa, não importa a consequência do pecado. O que importa é que Deus já nos perdoou. Por isso que Davi diz assim, ó, como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Você consegue entender isso? Agora você precisa viver isso. E você só vai viver isso se você se livrar do pecado. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, olha isso, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quando você carrega o pecado, se você não deixar o pecado te dominar e você viver no pecado, porque aí fica complicado. Mas quando você peca uma vez, você erra uma vez, enquanto você não pede desculpa para aquela pessoa, enquanto você não pede perdão para Deus, enquanto você não se arrepende, aquilo fica te corroendo. Não é verdade? Aquilo fala, nossa, eu fiz isso. Como eu sou. Eu mesmo falo comigo, ai, que anta que eu sou. Eu falo, dessa vez Deus não vai me perdoar. Deixa eu te falar, ele vai perdoar. Não, mas eu não tenho mais jeito. Toda hora eu erro, eu não tenho jeito. Tem. Para Deus, você tem jeito. Não existe impossível para Deus. Ah, mas agora eu vou chamar a atenção de Deus. Não chame pelo pecado. Agora eu vou fazer aquele pecadão que eu vou chamar a atenção de Deus. Esse pecado agora, você não vai conseguir chamar a atenção de Deus. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. É melhor não pecar.
Um dia desses eu ouvi uma pregação e a gente aqui na igreja, Deus deu a palavra para a gente já, eu e o pastor Guerra estamos pregando isso, já não é de hoje, se arrepender. Se arrepender, põe-se joelho diante de Deus, se arrependa, porque foi assim que os profetas davam toda a profecia. Se arrepender e volte para os caminhos do Senhor. E é isso que Deus tem falado para a nossa igreja. Vamos se arrepender. E aí eu me lembro que eu estava ouvindo uma pregação, e aí o pastor falou sobre o se arrepender e tal, e da conciliação com Deus pós o pecado. Como é gostoso. Tudo bem que nessa pregação, eu não vou falar mal, e não vou falar o nome do pregador, ele falou assim, nossa, às vezes, irmãos, não dá uma vontade de pecar só para se reconciliar com Deus? Irmãos, eu não tenho vontade de pecar para reconciliar. Porque a hora que você pecar, o Espírito Santo afasta de você. E se Jesus voltar naquela hora, tu vai ficar. A reconciliação, nossa, já foi lá na cruz. Deus nos salvou lá na cruz do Calvário. Quando você aceitou Jesus com a boca, confessou com a boca e reconheceu de todo o seu coração, você se reconciliou ali. Você falou, opa, eu quero seguir isso. Eu que não vim no berço evangélico, dentro do catolicismo, do kardecismo, do espiritismo, do ismo, né, do esoterismo, tudo que é ismo, estava indo para o abismo. Quando eu conheci Jesus, eu me conciliei com ele. Eu falei, pai, o senhor estava aqui o tempo inteiro e eu não te vi. Eu não tive nem coragem de falar onde o senhor estava que eu não te vi. Eu só pedi perdão. Falei, pai, eu não te vi. E aí eu fui lembrando minhas coisas do passado, fui vendo cada livramento. Eu falei, nossa, pai, o senhor sempre cuidou de mim, mesmo eu não confessando o Senhor. Jesus Cristo não foi para a cruz? Para quê? Isaías falou isso 700 anos antes dele nascer, antes dele vir. Ele falou, e virá aquele de uma virgem que morrerá assim, 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 que levará sobre si todos os nossos pecados. Veja bem, enquanto você não aceita Jesus e não segue, você é um pecador, você é criatura, ok? Sua salvação é mais delicada, não é isso? Aí você aceita Jesus, confessa os seus pecados, né? Vai tentando, você vai buscando a salvação. Não é isso? Ele foi para a cruz por todo mundo. Consegue entender? Ele foi pelo pecador. Ele foi para a cruz, morte de cruz, para nos dar a salvação. Até para aquele, ele deu a oportunidade da salvação. Até para aquele que não o reconhece. Ele fez o ato. Por isso, meus irmãos, eu vou te falar hoje, já vamos encerrar para a gente, né, bater papo. Deixa eu te falar uma coisa. Se livra do pecado. Ah, mas eu estou em pecado e eu não sei porque eu estou em pecado. Eu falo isso muito, você já ouviu falar isso. Ao invés de você deixar a ceia por causa do pecado, deixa o pecado para poder ceiar. Se liberta do pecado. Eu costumo usar essa expressão dos pecadinhos de estimação. Eu carrego ele comigo. Não tem problema. Tem problema. Pecado é pecado. Mentira é mentira. Eu sempre falei isso. Vocês sabem disso. Não existe uma régua. É que eu não tenho uma régua aqui. Não existe uma régua para medir mentira. O que tem aqui na Bíblia dizendo que o pai da mentira é Satanás. Quando você mente, você alimenta o pai dela, Satanás. Então, vamos lá, vamos, de uma vez por todas, fazer uma autoanálise, uma autorreflexão e se arrepender. Ele termina aqui, ó, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês
que são retos de coração. Amém? Que Deus abençoe grandemente.